A gente viu, vocês pediram completa, certo? Do Tiriça. Hoje eu trouxe completa. Agora a gente vai ver a do Vida Louca. Vamos deixar o like? Quem pode fortalecer no like? Quem pode fortalecer no compartilhamento, certo, mano? Olha, doutor, o Roberto procurou tanto eu como o Andinho, como nós sendo sintonia do PCC, sendo ele prejudicado nesta questão. Só um minuto, deixa eu ler aqui, doutor. Essa é a petição do advogado dele que pediu para tirar, dizendo que era uma conversa privada entre ele e o agente. Roberto procurou para saber dessa situação aí? Procurou sim, doutor, e nesse estranhamento mostra, vendo aqui, que ele realmente não sabia que estava sendo gravado. Inclusive, o advogado dele, com esse estranhamento aí, como que está ali, ele reclama a ilegalidade desse grampo que foi feito. Sendo que o próprio Marcola mandou para nós que aquela gravação era clandestina, que era ilegal, que ele ia estar entrando com pedido, uma denúncia do juiz corregedor, falando que o presídio de Porto Velho tinha forjado essa prova contra ele. A gente ficou aguardando esse documento para a gente poder, o Roberto poder usar na audiência do júri, que o Roberto teria um júri na sequência. Foi quando nós se adiantamos também em busca desse documento, nós esperando, já que ele falou que tinha sido uma armação, uma montagem, aquela gravação, tinha sido tirado de contexto as palavras, mandamos para um técnico verificar se tinha realmente sido tirado de contexto, se era uma montagem, aquela gravação, para a gente ter essa confirmação documentalmente. O retorno do técnico veio que não, que aquela gravação era uma gravação bruta e não tinha sido tirada em momento algum do contexto, a gravação. As palavras eram exatas aquela. Passado, a gente ficou aguardando, então, essa documentação aí, com a denúncia dele ao juiz corregedor, alegando que aquilo era uma montagem. Quando nós tivemos acesso a esse destranhamento, que em momento algum nesse destranhamento o advogado dele questiona a gravação, que era uma montagem, que era tirado de contexto, que era uma prova forjada, e sim, nesse desmembramento, ele aborda, e por diversas vezes, a ilegalidade, aí caiu a ficha que estava tendo uma mentira muito séria nessa história toda do Marcola. Foi quando o Roberto, indignado com isso, com esta mentira, nos procurou eu e o Wanderson, sendo como sintonia final, como direito dele, sendo prejudicado, já tinha sido condenado a 31 anos de cadeia, então ele nos procurou pedindo a cobrança do Marcola em cima de caguetagem e traição. Nós, eu e o Wanderson, seguindo a ética do crime, acompanhando toda a situação, sabendo a verdade da questão, a gente não poderia se acovardar diante dessa situação, só por ser o Marcola ou não, e a gente fazer de conta que não estava acontecendo nada. Era um compromisso nosso com a verdade, um compromisso que nós tínhamos pelo certo, pelo lado certo. Então, a gente concordamos, sim, em levar adiante essa questão do Marcola, pedindo a cobrança dele, pedindo o decreto dele e a exclusão dele do crime, do mundo do crime. Se o Marcola é ou não o PCC, quem tem que responder é ele. Nós pedimos a exclusão dele do mundo do crime porque ele feriu a ética do crime. Está provado através desse documento que ele realmente caguetou, ele inventou uma história, ele mentiu, e isso fere a ética do crime. Foi quando nós levamos adiante essa situação com o pedido de cobrança do Roberto, porque era um direito dele, e chegou na mão das pessoas lá fora, de meia dúzia de pessoas, essas pessoas agindo com má fé, agindo por interesses próprios,
essas pessoas ignoraram que o Marcola estaria prejudicando, o Roberto estaria mentindo, que aquilo seria uma caguetagem, e essa meia dúzia de pessoas somente tomaram uma decisão isolada dos outros integrantes, sem pedir opinião de mais ninguém, e resolveram decretar o Roberto, porque o Roberto não poderia ser excluído do PCC, porque o Roberto não fazia mais parte do PCC, e excluíram eu e o Wanderson, e decretaram eu e o Wanderson por sermos do PCC. Essa decisão nós não aceitamos em momento algum, porque a gente não cometemos nenhum erro, nós não caguetamos ninguém, nós não traímos ninguém, nós não levantamos calúnia de ninguém para ser cobrado dentro do PCC. Contestamos isso, nossas provas estão aí para todo mundo ver. Dentro do mundo do crime, não precisa de uma ordem judicial para considerar uma caguetagem legal. O Marcola caguetou, o grampo está aí, é um fato. João Alberto, esse cara, essa testemunha, mais X9 cagueta do que o Marcola. Jogador, você tem que ver que os caras estão isolados dentro da Federal. Não tem como eles terem qualquer tipo de comunicação externa com W2, com outras unidades, até mesmo com outros integrantes da rua. A única oportunidade que eles tiveram para mandar esse tipo de mensagem foi ali, mano. Você não pode, como fala, mano, olhar a situação, tem um monte de engravatado, tem o Ministério Público e pai e tal. Mano, aquela mensagem que o Tiriça e o Vida Louca tá falando aí, não é pro Ministério Público, mano, não é para aquelas pessoas. Esse comunicado são pros irmãos dele, tá ligado, mano? Lá de W2, Javaré, Valparaíso, Mirandópolis, até mesmo na rua, tá ligado, mano? Essa é a real intenção dos caras. Mas vez daí como caguetar está de brincadeira, né, mano? Ó, te contar, viu? Não é fato, não há argumentos, tá todo mundo vendo. Foi falado também que nós tínhamos abraçado, acatado a da polícia e abraçado a da polícia. Nós não acatamos nada de polícia, não abraçamos ideia de polícia, porque a gravação é um fato, está aí, todo mundo está vendo, todo mundo acompanhou os acontecimentos. Se meia dúzia de pessoas, por interesse pessoal, desconsiderou essa situação, nós não poderíamos se calar. Foi o nosso papel, nós fomos para cima. O Roberto ele está 100% certo nessa situação, ele foi prejudicado, ele foi condenado 31 anos, independente de ter 2 delator oficial nessa situação, a gravação de uma terceira pessoa sendo do mundo do crime, atribuindo o crime para uma pessoa que também faz parte do crime, não justifica. Ele errou em cima dessa situação, não poderia acontecer isso. Nós não tínhamos nada contra o Marcola, ao contrário, respeitávamos ele e ficamos muito tristes quando isso tudo aconteceu, mas não é por ser ele que ele não tinha que ser cobrado, que ele não tinha que ser ido para as ideias nessa situação. Foi o que nós fizemos, nosso papel de homem. Continuamos aí excluídos já faz 1 ano e meio, estamos isolados porque a polícia isolou nós não pedimos seguro para a polícia, não aceitamos essa cobrança que foi dada para nós, estamos de cabeça erguida, com nossa dignidade intacta, e estamos pelo certo, e vamos continuar seguindo em frente pelo certo. Entendi. Bem objetivo agora, Bel. Você se arrepende de ter feito isso? Não entendi, doutor. Bem objetivo. Você se arrepende de ter feito o que você fez aí? Você acabou de relatar? Bem objetivo. Não, doutor, não me arrependo porque nós estamos 1000% certo. Não fizemos nada que feriu a ética do crime. Então, a chamada da reportagem é: racha no PCC gera tensão em prisões de São Paulo e detentos pedem transferência. Ali embaixo, no segundo parágrafo, ele diz: o clima de aflição nos presídios do Estado teve início na sexta-feira. Isso era fevereiro de 2024.
Então, há 1 ano e meio atrás, que foi mais ou menos o que o senhor mencionou, né? Sim. Quando veio a público a confirmação de um conflito entre Marco Williams Rebas Camacho, 56 anos, o Marcola e 3 outros integrantes da cúpula da organização criminosa, todos eles recolhidos na Penitenciária Federal de Brasília. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os presos Roberto Soriano, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, que é o senhor, correto? Abel Pacheco de Andrade. E Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, que o senhor também mencionou que estava envolvido, correto? Correto. Certo. Chamaram Marcola de delator. Isso também está correto, certo? O senhor falou de caguetagem, né? Correto, confirmo que realmente ele é cagueta e é delator. Tá? O grampo dele que prova 1000% isso que eu estou dizendo. Ok, eu vou continuar só lendo porque é bom a gente esclarecer bem o que aconteceu. Abel é poucas ideias, mano. Abel é zica, mano. É cagueta, tá excluído, decretado, e é daquele jeitão. Abel é foda, mano. Ali, então, eu vou continuar narrando, tá? Além de excluí-lo do PCC, decretaram a morte dele. Em contrapartida, integrantes da sintonia final do PCC, fiéis a Marcola, acusaram Tiriça, Vida Louca, o senhor, e Andinho, esse terceiro personagem, por calúnia e traição. Divulgaram um salve. Também tá certo, né? Tá de acordo com o que o senhor relatou. Conforme eu disse, se o Marcola é do PCC ou não, cabe a ele responder. Eu e o Andinho excluímos o Marcola do crime, do mundo do crime. Certo. Vou explicar por que eu faço essa colocação do mundo do crime. O mundo do crime tem a sua ética. O mundo do crime não permite caguetagem, independente de alguém ser de facção A, B ou C. O mundo do crime está acima de facções. Por isso, nós excluímos Marcola do mundo do crime. Ok, perfeito. Feita a retificação do senhor aí. A nossa exclusão, estou complementando a reportagem, a nossa exclusão, nós não considera feita pelo OPCC. Nós fomos excluídos por meia dúzia de pessoas por interesse próprio, porque não foi colhida a opinião de todos os integrantes do PCC em si. Ok. A maioria ficou sabendo que nós tínhamos sido excluídos e o porquê que nós fomos excluídos somente depois que foi divulgada a nossa exclusão. Muitos poucos tinham conhecimento dos motivos real que levou à nossa exclusão. Salve divulgado aos faccionados no último dia 15, a sintonia final do PCC, que o senhor disse que não é a sintonia final, mas algumas pessoas, tá? Mas apenas estou aqui lendo a notícia, né? Informou que o áudio do diálogo de Marcola com o agente foi analisado e a conclusão é que foi apenas uma conversa de um criminoso com um policial. Mas o senhor não sabe se esse salve. Então, eu falo para o senhor, já que nesse salve em geral está citando que essa sintonia final, que declarou nós, foi que excluiu e decretou nós, eu falo para o senhor, então foi essa meia dúzia, dentro dessa sintonia final, que não convém aqui falar o nome de ninguém, porque quem gosta de falar o nome de malandro, a autoridade é o Marcola, mas essa meia dúzia de pessoas aí, nem a meia dúzia fechou pela nossa exclusão, foi 1 ou 2 só que fechou pela a nossa exclusão e pelo nosso decreto. Essa sintonia final aí. Ok. Isso que ele acabou de falar é verdade, mano. Num quadro ali de 6, 7, 8 pessoas da sintonia final, com certeza 2 pessoas influenciou as demais. E, pô, mano, é difícil. Quando tem 2 lideranças fortes dentro do quadro, certo, mano? As mais antigas. E eles tomam um posicionamento de primeira instância. Fica assim, a gente estamos ali sentado, reunido para trocar uma ideia, certo, mano? E os caras mais antigos, que tem mais peso dentro da organização, eles tomam a frente e já dão um resumo deles. Ó, eu vou por essa linha de raciocínio. Por causa disso. Aí daqui a pouco vem o outro. Por causa disso. Isso já inibe, mano, os demais, certo, mano, a votar contra.
Mesmo que eles quisessem falar, pô, mano, se eu votar contra aqui, mano, com certeza eu não vou sair daqui. Eu vou sair daqui já excluído, decretado, os caras já vão mandar o de Vasco. Aí o resto vai tudo, tá ligado, mano? Pique onde a vaca vai, o boi vai atrás. Foi essa caminhada, mano, com certeza.